Parabéns pela vitória, pelos 3 pontos. A minha pergunta é o seguinte, Renato: qual a importância desse resultado positivo fora de casa e qual a importância também da presença do presidente Romildo nessa viagem desde o início? Márcio Neves, da Grêmio Rádio 1. Olha, Márcio, as duas coisas muito importantes, né? A vitória fora de casa é sempre muito importante e é sempre muito difícil, né? Porque todo mundo quer ganhar, principalmente se tratando de Campeonato Brasileiro. O próprio Bahia não se encontra numa posição muito cômoda na tabela e nós sabíamos que o jogo ia ser muito difícil, mas o grupo se comportou muito bem e nós conseguimos 3 pontos fora de casa. A nossa primeira vitória fora de casa foi muito importante. A presença do presidente ela é sempre muito importante, não só nessa viagem, em todas as viagens, tanto do presidente quanto do Paulo Luz. É importante ter sempre o apoio do presidente e alguém da diretoria juntamente com o nosso grupo. Eu mesmo parabenizei ontem o presidente pela entrevista que ele deu, porque ele sabe da capacidade do grupo, do dia a dia nosso, do trabalho. A gente sabia que mais cedo ou mais tarde a bola iria começar a entrar novamente. E o Grêmio ia começar a subir na tabela porque o lugar do Grêmio não é lá atrás. Mesmo com jogamentos, hoje já damos um pulo. É importante não voltar a confiança do grupo nos jogos. Essa confiança a gente sempre passou para eles. Então o presidente foi muito feliz também em sua entrevista. Isso deu bastante confiança novamente para o nosso grupo, porque é importante escutar sempre a palavra de um presidente, de um vice-presidente. Aqui dentro sempre esteve muito tranquilo o nosso ambiente. A gente sabe da nossa capacidade e eu acho que importante, muito importante sim essa vitória fora de casa, porque sempre dá aquela confiança a mais para o grupo, até porque domingo já tem mais um jogo difícil que é contra o Fortaleza. Renato, o presidente citou ontem a ansiedade como fator que causava a queda de desempenho do Grêmio. Como você trabalhou esse aspecto nessa semana e que efeito, na tua opinião, a entrada do Darlan teve no time hoje nessa vitória? Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcho. Olha, Rodrigo, é importante sempre passar confiança para o grupo, mesmo nas derrotas. Eu acho que o maior exemplo foi o jogo contra o Sport Recife. Nós perdemos um jogo e esse jogo foi importante negativamente para a gente, porque dentro de casa nós tínhamos que vencer. E nós criamos aí inúmeras oportunidades e a bola não entrou. O que estaria me preocupando é se o grupo não estivesse construindo. Então foi uma fatalidade aquele jogo, mas a gente continuou construindo nos outros jogos. Eu falei que a bola iria começar a entrar e hoje ela entrou, foi importante porque é sempre bom você vencer, principalmente fora de casa. E o Darlan é um garoto que eu sempre elogiei para vocês, sempre converso bastante com ele, procuro aconselhá-lo. É um garoto que trabalha bastante, é mais uma joia nossa da base. É importante ter esse tipo de jogador, porque é um jogador que tem praticamente as mesmas características do Mateuzinho, do Maicon, que faz o time jogar, é um jogador inteligente. E hoje ele foi mais do que ninguém recompensado, né, por um golaço, um belo gol. Acho que isso dá uma tranquilidade a mais para o grupo e dá uma confiança muito grande, principalmente para ele. Então é um garoto que trabalha bastante, merece estar aqui entre a gente e merece esse gol que ele fez hoje. Boa noite, Renato. A pergunta que eu faço é qual o grau de importância dessa vitória, pensando aí na Libertadores da América que se avizinha já na próxima semana, jogando fora de casa com a Universidade Católica. Thiago Rocha, da Rádio Grenal. Olha, Thiago, uma vitória devolve sempre uma tranquilidade que muita gente achava que não estava existindo no nosso grupo, sempre existiu essa tranquilidade. Uma confiança muito grande, a mais do que o presidente passou, que eu passo diariamente para o meu grupo. Mas a gente não pode pensar em termos de Libertadores agora. A Libertadores é somente na quarta-feira. Nós temos mais um jogo difícil, mais um jogo importante para a gente no próximo domingo contra o Fortaleza. Foi importante essa vitória, sim. Vamos pensar no Fortaleza e a partir de segunda-feira a gente começa a pensar na Libertadores. Renato, me permita voltar na questão da confiança e que o Grêmio retoma agora e que foi falado muito enquanto as vitórias não vinham. Por que um grupo tão experiente como o do Grêmio chega numa situação como essa e como essa confiança é retomada a partir de agora?
É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Web. Boa pergunta, Rafael. Deixa eu falar uma coisa para você. A tranquilidade que vocês tanto falam, ela nunca deixou de ter. A gente sabe, a gente trabalha no dia a dia, a gente sabe que a gente precisa melhorar, mesmo ganhando jogos. Então, no momento que as vitórias não estavam vindo, a gente sabe que a gente tem que corrigir alguma coisa. Não é somente com as derrotas que a gente aprende com as vitórias também, mas a gente nunca deixou de acreditar, hoje mesmo, e eu nunca me queixei disso, nós jogamos sem vários jogadores, mas nós temos um grupo muito bom, que eu nunca vou me queixar se eu perco 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7 jogadores. Eu confio em todos eles. Então, a gente respeita sempre a opinião de vocês, mas veja bem, uma coisa que eu não concordo com algumas pessoas da imprensa é o seguinte, e eu respeito a opinião de todos vocês, mas é inacreditável como as pessoas tentam fazer com o ambiente do Grêmio. O Grêmio é um clube que nos últimos 4 anos vem ganhando tudo, ganhou 7 títulos, chega quase em todas as competições. O Grêmio acabou de ganhar o Campeonato Estadual, muita gente vai falar assim, mas o Campeonato Estadual não serve para muita coisa. Não serve para muita coisa, o cara aqui não foi campeão. Pra gente aqui serve, porque título, é volta olímpica. É a mesma coisa, seguinte, perde o título então. Então nós sempre vamos valorizar, independente da competição, sempre vamos valorizar o título. Há 10 dias atrás o Grêmio foi campeão do estadual. Começamos o brasileiro, não estávamos tão bem no brasileiro, nós temos um jogo a menos, e todo mundo já começou a colocar coisas na imprensa e na cabeça da nossa torcida, que muita coisa estava errada aqui dentro. O que está errado? É excesso de títulos? Qual é o clube que não fica 3, 4, 5 partidas sem vencer? O Flamengo, que é o melhor plantel do Brasil, foi o maior exemplo disso. Há pouco tempo atrás, nós empatamos com o Atlético Goianiense lá, um time que ganhou de 3-0 do Flamengo. Todo mundo achou ruim, a partida não foi boa, mas o resultado para a gente até que foi bom. Sempre é importante você não perder fora de casa. Então tem muita coisa que eu não entendo. Ao invés de pessoas da imprensa colocarem para cima não só o Grêmio, mas o futebol gaúcho, as pessoas começam a achar coisinhas que não existem aqui dentro do Grêmio. Muitas coisas ruins, infelizmente, que as pessoas falam, não são todos, não vou deixar entrar aqui dentro do grupo. O presidente não vai deixar, por isso que ele foi muito feliz na entrevista dele. Melhorar, todos nós precisamos melhorar, a gente sabe disso. Mas fazer uma tempestade num copo d'água, porque o Grêmio não estava ganhando há 3, 4 jogos, então quando não ganha é ruim. Quando perde é ruim, quando ganha é bom. Não existe isso. A gente tem total confiança no nosso grupo. A torcida do Grêmio pode ficar sempre tranquila que o Grêmio vai, já, mais algumas rodadas, vai ocupar o lugar que é dele, que é entre os primeiros colocados. Daqui a pouco estamos aí novamente na Libertadores, na Copa do Brasil. Então é isso, tem certas coisas que muitos clubes não são campeões há muitos anos, há alguns anos, e não é indireta para o Internacional, não é indireta não, é para alguns clubes que infelizmente não têm sido campeões nos últimos anos e não tem essa crise que algumas pessoas tentam colocar aqui dentro do Grêmio. Então para essas pessoas, pode ficar tranquilo que essas coisas que tentam atormentar o nosso grupo, elas não vão entrar no grupo do Grêmio. O nosso grupo é protegido pelo presidente, é protegido pela diretoria, é protegido pelo Cláudio, é protegido pelo treinador. Então o nosso grupo sempre vai trabalhar. Mesmo nas vitórias a gente sabe que precisa melhorar um pouquinho. E a gente continua trabalhando, buscando sempre o melhor para o clube. Agora, pelo amor de Deus, né, gente, sem tempestade em copo d'água, porque ficou 3, 4 jogos sem ganhar. Chega, né? Chega. Vamos torcer para o futebol gaúcho. Vamos botar para cima o futebol gaúcho, que ele vai muito bem, obrigado. Renato, de alguma forma você viu o Grêmio pilhado no início do jogo e até por conta dessa pilha os erros acabaram aparecendo no início da partida, pelo menos até o momento do gol, e essa pilha ela acabou refletindo, por exemplo, em expulsões. Matheus Henrique foi expulso hoje, semana passada, no último jogo, o Kahneman. Isso foi algo trabalhado e que preocupa você num momento complicado? Matheus Dávila Band. Matheus, o Campeonato Brasileiro é assim, qualquer competição, você vai estar com um jogador. Os meus jogadores não são violentos, meus jogadores, foi o Jeromel que foi expulso lá contra o Atlético Goianiense, foi o segundo amarelo dele, ele tinha que matar a jogada, porque era um contra-ataque perigoso do adversário. Hoje também, eu sinceramente não achei que fosse jogada para o segundo cartão amarelo para o Matheus, quando já tinha o primeiro, mas tudo bem, sofreu o segundo. É uma coisa normal que acontece no Campeonato Brasileiro.
A minha equipe não começou muito bem a partida, nós estávamos com um esquema um pouquinho diferente, nós treinamos bastante esse esquema, mas eles ficaram um pouquinho perdidos no campo. Nós começamos com uma linha de 4, depois com uma linha de 5 à frente dessa linha de 4, somente com o Diego na frente, e nós cometemos um pouquinho de erro, porque não era para ter recuado muito, e nesse recuo no início do jogo fez com que o Bahia crescesse na partida. Mas taticamente depois nós mudamos, colocamos o Isaac novamente para frente com o Diego, então eles estão mais acostumados com esse esquema. A gente começou a tomar conta do jogo, o gol saiu, depois o segundo gol saiu também. Eu acho que o importante foi essa mudança na parte tática durante a partida, que nós conseguimos neutralizar as principais jogadas do Bahia. E no momento que eu estava até conversando com o presidente e o Paulo no vestiário, com o Klaus, que no momento que o Grêmio fez o primeiro jogo, deu uma tranquilidade maior e a gente começou a dominar a partida. No início do segundo tempo o Bahia assustou um pouquinho a gente, mas depois o Grêmio tomou de novo as rédeas do jogo e terminamos o jogo muito bem. Poderíamos ter feito até mais gols, mas eu acho que o mais importante de tudo é que deu tudo certo e a gente conseguiu uma vitória importante fora de casa. Renato, boa noite. Gostaria que você falasse das atuações do Vanderlei em momentos decisivos do jogo. Foi muito importante para segurar o resultado do Grêmio, e também do Darlan, um garoto, né? Teve uma grande atuação na posição ali como volante e além disso marcou o gol. Jairo Cuba, da Rádio Galera. O Vanderlei foi um grande personagem da partida também, como foi o próprio goleiro do Bahia. Só que o Vanderlei não deixou a bola entrar e o Grêmio conseguiu fazer os gols. Então, aquilo que eu sempre falo para vocês, nós temos grandes goleiros, qualquer um deles que joga, Júlio, Paulo, Vanderlei, a gente tem confiança total neles, até porque eles são muito bem treinados pelo Mauri. Então, isso aqui é um time, eu acho que no momento que todos os departamentos conseguem dar o máximo de si, todo mundo ganha com isso. Então, ali no gol, a gente não tem preocupação nenhuma. Quando a gente montou o grupo, no gol e na linha, a gente procurou trazer os melhores. O nosso grupo é muito bom, muito forte, e é por isso que eu sempre tenho essa confiança neles e sei que daqui a pouco o Grêmio vai voltar a disputar 3 competições e pode ter certeza que o Grêmio vai muito bem nas 3. Quanto ao Darlan, aquilo que eu falei. Renato? É mais um garoto da base, é mais uma joia nossa, essa transição que a gente tem juntamente com a base. O presidente foi feliz em ter renovado mais um contrato do Ferreirinha, mais um jogador que vai se juntar ao nosso grupo. Nós temos vários garotos aqui, então esse trabalho ele é muito importante em qualquer clube. No Grêmio a gente tem revelado vários jogadores da base, é isso que sustenta o clube. O Grêmio revela, o Grêmio vende, o Grêmio forma mais jogadores. Então esse é um trabalho que a gente tem feito com a base, isso há 4 anos. E o Darlan está aí, é mais uma joia. Hoje mesmo nós terminamos o jogo com vários garotos vindo da base. Como a gente costuma falar, né? O próprio piloto do nosso voo falou, né? São os guris, né? Os guris, né? Eu acho que o mais importante é que a gente tem plena confiança neles. Eu sempre gostei de trabalhar com um grupo assim, um grupo de jogadores experientes, com bastante jogadores da base. Por isso o nosso grupo é muito forte. Você vê que hoje mesmo, a gente não tendo jogado com todo mundo, os garotos estão aí, estão nos ajudando bastante. Esse é o nosso segredo, passar confiança para todo mundo. Então eu não vou ficar aqui me queixando quando eu não tenho 3, 4, 5, 6, 7 jogadores que estão fora da partida. Nós temos um grupo e a nossa confiança em todos eles. Boa noite, parabéns pela vitória. No Gauchão, tu começou a usar o Isaac, um jogador muito jovem, que aos poucos foi crescendo no time, entrando bem, mostrando um ótimo futebol, fazendo gols inclusive em Grenal, que vem jogando com uma naturalidade de veterano e hoje mais uma vez foi muito bem. O que tu pode falar sobre o crescimento do Isaac? Mário Godoy, da Rádio Pachola. Olha, Mário, lá em Goiânia eu estava falando com todos os garotos, dando moral para eles, dando bastante confiança para eles, falando para eles ficarem preparados, que daqui a pouco todos eles vão começar a receber oportunidades, como tem acontecido. Então, essa trajetória com os garotos que entraram hoje no segundo tempo já está vindo com o próprio Isaac. Então, quando eu ponho um jogador para jogar,
um garoto principalmente, eu o coloco porque no momento que ele chega no profissional a gente dá uma lapidada neles, a gente corrige alguns erros, passa muita confiança para eles, procura passar tranquilidade. E no momento que eles entram, você pode ver que eles têm nos ajudado bastante. Foi assim com outros jogadores, tem sido assim com o Isaac. Hoje mesmo os garotos que entraram nos ajudaram bastante. Então o importante é aquilo que eu falo, é esse trabalho que a gente faz do profissional com a base. No momento que esses jogadores chegam na base, a gente procura lapidá-los, procura corrigir alguns defeitos, alguns erros, que é uma coisa normal. E o apoio que eles têm do grupo, o apoio que eles têm de todo mundo, o crescimento deles, eles entram, a gente coloca pela confiança que a gente tem neles, os próprios jogadores dentro do campo procuram orientá-los, que é importante ter a experiência também junto com os garotos. E eles entram praticamente sempre num time que está pronto, num time que vem ganhando tudo aí ultimamente. E esse é o nosso segredo, é passar muita confiança e lapidar esses garotos que chegam no profissional, tanto é que quando eles entram, eles se sintam à vontade. Renato, hoje mais cedo o Grêmio confirmou que o Kahneman tem uma lesão muscular e ele se junta a outros problemas que tu tem tido. Isso é reflexo dos 4 meses parado? Isso é reflexo da maratona dos 3 dias? Ou vocês diagnosticaram que existe alguma coisa a mais aí nesse cenário? E o tamanho da tua preocupação com relação às baixas? Jeremias Werneck, do Wall Sport. Olha, Jeremias, as duas coisas. Uma, esses 4 meses, o jogador procurar fazer com que os jogadores consigam reativar novamente todos os músculos deles. É a mesma coisa você deixar um carro parado 4 meses na garagem. Ele precisa rodar, é a mesma coisa do jogador. E você não pode exagerar. Nessa sequência, são muitas viagens, e olha que o presidente, junto com a diretoria, nos dá o voo fretado, que seria um desgaste ainda maior. E é por isso que eu falo para vocês que eu tenho que rodar o grupo. Todos os outros clubes estão fazendo isso. Então, por isso que lá no início as pessoas, mas o Grêmio não dá importância para o Campeonato Brasileiro. Como que o Grêmio não vai dar importância para o Campeonato Brasileiro? O Grêmio, qualquer campeonato que ele disputa, ele entra para ganhar. Lógico que a gente dá importância para o Campeonato Brasileiro. Agora, a gente precisa pensar. A gente não pode colocar toda hora a mesma equipe que você começa a estourar os jogadores. Então, o desgaste das viagens, mesmo tendo voo fretado, é uma sequência de jogos, o desgaste é muito grande. Ontem mesmo, aliás, na segunda-feira, uma viagem de Goiânia para Salvador, de 2 horas. Quando nós estávamos pousando, nós tínhamos que ir para Recife. Numa viagem de 2 horas, ela durou 10 horas. Então o desgaste é muito grande. E os jogadores estavam parados há muito tempo. Então o grupo que a gente tem, justamente nos dá a oportunidade da gente circular, da gente rodar o grupo. Não é só o Grêmio que faz isso. Outros clubes também estão fazendo isso, justamente por causa disso. Agora, uma baixa ou outra, é uma coisa normal, pelo desgaste, entendeu? E por esse tempo que eles ficaram muito tempo parados. Não é só o Grêmio que acontece isso, não. Em todos os clubes. Por isso que é importante você ter um grupo bom, um grupo grande, porque toda hora você vai ter problemas. Renato, ainda sobre essa questão das baixas aí e da vitória, né? Esse resultado te dá tranquilidade para, de repente, voltar a girar o elenco, né? Nas últimas partidas tu usou força máxima, todo mundo que estava à disposição. Com a volta da Libertadores, como é que vai ser a tua administração do elenco com o retorno da Libertadores na próxima semana? E se pudesse falar também da renovação do Ferreira, que agora está confirmado, o que tu ganha com a volta desse jogador aí ao teu elenco? Eduardo Moura, do GE. Olha, Eduardo, ficamos felizes, né, que o presidente junto com a diretoria chegaram num consenso, conseguiram renovar o contrato do Ferreirinha, mas é um assunto do presidente depois. É um jogador que certamente vai se juntar ao nosso grupo. Quanto a rodar o elenco, é aquilo que eu falo, sempre que a gente pode colocar força máxima, desde que os jogadores não estejam sentindo dores musculares ou com algum problema, a gente vai botar para jogar. Mas não vai ser todos os jogos, porque é impossível. Tem o desgaste das viagens, tem o problema de lesão, tem o problema de cartão. Então, por isso que a gente roda. A gente roda o nosso grupo, porque nós temos um grupo muito bom, muito forte. Hoje mesmo, muitos treinadores falariam antes dessa partida, o Grêmio está sem 6, 7 jogadores, já dando uma desculpa por de repente um resultado negativo. Eu não tenho essa desculpa. Eu adoro meu grupo, eu confio em todos os meus jogadores, sejam eles experientes, sejam eles os garotos, eu boto para jogar, eu não tenho medo. A maior prova foi hoje. Agora, é lógico que todo mundo, quando estiver bem, a gente vai jogar os jogos independente da competição com força máxima. Mas, infelizmente, fica um pouco difícil justamente por isso, pelo desgaste das viagens, pelo desgaste das competições. Mas quando a gente toma alguma decisão aqui dentro, são 4, 5 cabeças que pensam, e a gente sempre procura o melhor para o clube. A gente não procura melhor individualmente, o que é melhor para o presidente, o que é melhor para o Renato. Não, a gente busca sempre o melhor para o clube.
E eu acho que quanto a isso, o nosso próprio torcedor está vacinado, né? Acho que a maior prova está aí nos últimos 4 anos o que o Grêmio conquistou. Renato, hoje nós vimos talvez a primeira grande partida do Luiz Fernando pelo Grêmio, né? Por mais que ele não tenha jogado o jogo inteiro. Você colocou ele no segundo tempo e pelo menos ele teve 3 oportunidades de gol, criando espaços, finalizando bem. Queria que você falasse um pouco desse jogador e também fazer uma perspectiva dele para as próximas partidas, para as próximas rodadas, em que a força do elenco será muito importante para o time do Grêmio. Vitor La Regina, RBS TV. Pois é, Vitor. O Luiz Fernando é mais um jogador que chegou para nos ajudar. No momento que a gente traz um jogador, é aquilo que eu sempre falo para vocês. A gente conversa, a gente troca ideias, a gente sempre procura trazer um jogador que vai nos ajudar. Não é só o Grêmio, é qualquer clube no mundo. Ninguém vai acertar 100%. De vez em quando a gente pode errar, mas a gente sempre procura buscar o melhor para o grupo do Grêmio. E o Luiz Fernando está aí, é mais uma prova. Por isso que é importante o treinador ter bastante opções. É um jogador que chegou, é um jogador que tem 23 anos, um jogador jovem, que tem bastante qualidades. É um jogador que eu tenho corrigido algumas coisas nele, que de repente ele ainda tem esses defeitos, mas é um jogador que já mostrou a qualidade, vocês mesmo viram hoje, é um jogador que tem bastante potencial, tem bastante qualidades, mas um jogador que vai tendo oportunidades como os demais jogadores, no momento que a gente fica rodando o grupo, é mais um jogador que, sem dúvida alguma, vai nos ajudar. O presidente Romildo Bozan será o próximo a conceder a entrevista coletiva. Muito obrigado, uma boa noite, Renato. Boa noite, presidente. Parabéns pela vitória. Minha pergunta é a seguinte, presidente. Na sua opinião, o que simbolizou e qual a importância dessa sua presença junto com a delegação desde o início dessa viagem que começou há uma semana? Não. Márcio Neves, da Grêmio Rádio. Não somente minha, do Paulo Luz também, porque na verdade nós somos uma direção política. Nós somos uma direção provedora, nós somos uma direção que sustenta o ambiente, nós somos uma direção que está junto do ambiente, que cuida do ambiente, que zela pelo ambiente, para que todo mundo possa ficar muito tranquilo e fazer a coisa que tem que fazer, jogar o futebol. Nós não jogamos, nós não entramos em campo, nós não treinamos, mas tem uma situação muito clara, que é exatamente o ambiente formado com a sintonia, de que a direção confia absolutamente em todos os jogadores. E a presença física basicamente é isso. Presidente, muito se falou na questão da confiança. Essa é a vitória que faltava para retomar a confiança? E por que um grupo tão experiente como esse do Grêmio passou por um momento até o jogo de hoje para retomar essa confiança? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Mas se tu olhares o exemplo do ano passado, também levamos algum tempo para fazer a retomada da confiança. Acontece. Sinceramente, se tu vai ver razões para isso, nós podemos fazer 500 teses, todas elas podem ser verdadeiras, todas elas podem conjugar no ambiente, mas sinceramente, um grupo tão experiente quanto este acaba resolvendo o assunto por si próprio, como resolveu hoje. Essa não é a vitória da retomada, é uma vitória que tem que fazer um encaminhamento do campeonato, então nós sabemos que essa vitória simplesmente recupera um pouco o nosso ambiente, mas não recupera a nossa trajetória no campeonato, e é isso que o grupo vai buscar logo ali na frente. Presidente, levando em consideração a vitória de hoje e uma possível retomada da equipe dentro do Campeonato Brasileiro, o senhor acredita que ainda haja tempo para uma briga na parte superior da tabela? O senhor ainda vê o Grêmio em condições, com tempo hábil, de disputar o título da competição, ou já é fora da realidade? Matheus Dávila, Band. Essa pergunta, se eu fosse te responder ironicamente, eu te diria, não, nós vamos passear no campeonato, mas eu tenho que te responder verdadeiramente. Quer dizer, ou seja, nós vamos fazer exatamente aquilo que temos que fazer o que é o encaminhamento do campeonato, fazendo os pontos, verificando a necessidade que nós temos no campeonato, vencendo partidas. É claro que nós estamos aqui para disputar a ponta do campeonato. Presidente, boa noite. Gostaria de saber do senhor o quanto atuações de jovens como o Darlan, que inclusive marcou o gol hoje, também o Isaac, que saiu jogando, as entradas aí do Rio, do Guilherme Azevedo, do Rodrigues ao final da partida, dão uma tranquilidade extra para a direção do Grêmio ir ao mercado para fazer novas contratações. Jair Cuba, da Rádio Galera. Olha, nós viemos com 26 jogadores, alguns pisaram, outros foram expulsos, nem todos puderam jogar, mas hoje jogaram vários guris da base. Praticamente tem 11 jogadores aqui que são egressos da base. O Paulo presenciou o jogo, o Paulo Luz presenciou o jogo contra o
contra o Atlético Goianense e na noite do dia seguinte foi para Porto Alegre. Para quê? Para terminar a renovação do Ferreira, para trabalhar renovações de outros 3 jogadores da base que encaminhou todas elas ontem. Ou seja, o Grêmio tem o seu projeto exatamente como cultura de clube e vai zelar muito por isso. E os jogadores vão ter a oportunidade de jogar como aconteceu hoje. O Grêmio terminou o jogo com praticamente 6, 7 jogadores da base jogando. Quem começou, depois entraram outros. O fato é que estão aí. E entraram, e é bom que se diga, entraram muito bem, deram a sustentação para segurar o resultado no final do jogo e quase fizeram gols. O Grêmio tem essa política de continuar fazendo e essa mescla que é exatamente o molho que é perfeito para fazer o encaminhamento de um grupo vencedor. O Grêmio continuará assim muito fortemente nessa política de aproveitamento da base. Falou que a diretoria precisou proteger o grupo de jogadores e a comissão técnica. Essa proteção se devia ao quê? À pressão da torcida, à pressão da imprensa, mesmo a pressão que havia internamente dentro do grupo de jogadores e comissão técnica pelo rendimento que talvez estivesse um pouco abaixo. O que foi necessário para esse grau de mudança e essa vitória que ocorreu contra o Bahia? Thiago Rocha, da Rádio Grenal. Olha, repito, nós não jogamos, eu e o Paulo, o Klaus, ninguém entra em campo, ninguém faz gol, ninguém organiza. Nós estamos aqui exatamente para dar sustentação ao ambiente, para verificar o que os jogadores precisam, para garantir que aquilo que seja necessário para o bom ambiente seja efetivamente feito e realizado. Se nós estamos aqui, é uma autoridade política, uma autoridade moral. Quer dizer, não é uma questão de isto, aquilo, blindagem. Não, nós estamos aqui por uma autoridade política para dizer a todos os jogadores, nós confiamos em você. E quem sabe e faz futebol sabe perfeitamente que isso é muito necessário. Um ambiente de sintonia absoluta, de correspondência absoluta, de cumprimento absoluto, de confiança absoluta entre aqueles que estão participando do processo. A direção faz parte do processo, a direção é provedora. E quando nós estamos aqui, nós estamos dizendo que nós estamos juntos. E principalmente estar juntos significa vencer juntos, perder juntos, mas juntos. E este é o objetivo principal da minha presença e do Paulo nesta sequência de jogos fora. Presidente, desde a derrota para o Sport, a gente nota uma participação maior do senhor no futebol. Teve a rescisão do Thiago Neves e principalmente a presença do senhor nessa viagem de 7 dias. O que o senhor fez nesses dias e a partir de agora isso vai ser uma tônica na temporada? O presidente mais perto do futebol, Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. Olha, Rodrigo, eu sempre fui um presidente muito presente no vestiário. Na medida do possível, sempre presente em treinos, sempre apoiando as ações dos vice-presidentes de futebol, nesse momento o Paulo Luz, sempre juntos. Então a minha presença significou, na verdade, estar juntos com os jogadores nesse momento que nós precisávamos estar juntos e porque também eu tive tempo de estar. Vou continuar indo como sempre estive em todas as partidas que posso ir. Se não for, vai um outro vice-presidente, o Paulo estará sempre junto, mas isso faz parte exatamente do ambiente gerado pelo Grêmio, das consequências que nós entendemos necessárias para dar todo o suporte para que o elenco desempenhe bem. Presidente, eu gostaria que o senhor atualizasse as tratativas com o Palmeiras pelo Diogo Barbosa e a possibilidade de contratação do Wellington do Atlético Paranaense. Como é que estão esses dois negócios e a busca por um atacante? O Grêmio já avançou e encontrou o nome. Como é que está essa situação? Jeremias Werneck, do All Sport. Estamos acertados com o Diogo. Grêmio e Palmeiras estão acertados com o Diogo, mas há ainda uma situação que o Palmeiras precisa resolver. Se o Palmeiras não resolver essa situação, o negócio possivelmente não andará, mas tem que aguardar. O Wellington, já afirmei ontem que o negócio não tem mais a possibilidade de ser concluído, não temos mais possibilidade de fazer um andamento. Eu próprio conversei com o presidente Petralha a esse respeito, disse a ele exatamente isso. Então nós não vamos mais fazer nenhuma situação de andamento desse negócio. Eu não sei por que voltou a carga hoje. Como muita coisa volta, muita coisa vai, muita coisa fica pelo dito não dito, mas lamentavelmente esse ambiente é o ambiente que a gente vive no futebol. E a outra pergunta? Bom, é isso. Foram as duas, tá bem. Boa noite, presidente Romildo, parabéns pela vitória. Presidente, o senhor em entrevista ontem havia comentado que o volante Wellington Martins estava com as negociações encerradas. Mas hoje surgiu a informação de que o Grêmio novamente estaria conversando com o atleta e que poderia envolver também a ida de Victor Bobson para a Arena da Baixada. As negociações com o volante do Atlético Paranaense de fato foram retomadas? Mário Godoy, da Rádio Pachola. Mário, acabei de responder, eu acho que fica exatamente nesse nível.
Presidente, para completar na relação ali do atacante que o Jeremias perguntou, o Michael Rangel, que jogou na América de Cali, jogou no Júnior de Barranquilla, da Colômbia, ele está entre as opções que vocês avaliam. Esse nome passou pela mesa do senhor Eduardo Moura do GE. Nunca esteve nas cogitações, nunca foi sondado esse nome, nunca sequer examinamos esse nome. Última. Presidente Romildo, boa noite. Talvez uma das últimas perguntas sobre finalmente essa novela do Ferreirinha que se encerrou hoje. Alguns detalhes que a gente gostaria de saber sobre essa negociação. Uma das exigências do staff do jogador é sobre os percentuais que o clube do Mato Grosso do Sul, que revelou ele, teria nessa negociação. Como é que ficou essa discussão e como é que surgiu esse empecilho nos últimos dias e como é que o Grêmio conseguiu resolver? Vitor Barregina, RBS TV. Olha, são situações de negócio que eu não gostaria de entrar no mérito, mas eu só posso te dizer uma coisa. Isso sim é verdadeiro porque o Paulo voltou a Porto Alegre para tratar desse tema e o tratou de uma maneira muito correta e concluiu. O negócio estava celebrado, o negócio estava fechado, acordado, e exatamente esse foi o problema que surgiu, que acabou sendo resolvido. Quando a gente praticamente anunciou que estávamos desistindo, que parecia intransponível, era exatamente o problema das situações dos direitos econômicos que possuía a escola lá no Mato Grosso. Mas como foi resolvido, está resolvido. Então eu só posso te dizer isso porque o resto são questões de confidência no negócio. Mas foi uma imprudência que aconteceu no meio do caminho. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. O Grêmio chega às 17h e 40 minutos a Porto Alegre, treinamento no sábado pela manhã.